Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo com saúde aí em casa, né? Se cuidando bastante. Vamos lá, espero que vocês já tenham começado a se acostumar com a nossa rotina, né? Que já tenham um cantinho separado para estudar, um horário, né? E aí que já tenham feito as coisas que a gente faz no começo de todos os dias da aula. O cabeçalho no caderno para a gente se organizar e saber o que vai acontecer e depois curtir aí o vídeo da leitura. Espero que vocês estejam também gostando da leitura. E vamos lá para nossa atividade de hoje, que é de português. Então, hoje dia 22, segunda-feira, nós estamos na quarta semana de estudos e vamos lá, estudar português hoje. Antes de começar, vamos conversar um pouquinho aí sobre o que está nessas páginas do livro aí que a gente vai estudar. E lá no comecinho da página 16, lá em cima está escrito assim: navegar na leitura. O texto que você vai ler a seguir conta a história de um inesperado acontecimento mágico que representará um grande desafio para as personagens. Leia o título e observe a ilustração. Então, vou dar uns momentinhos para vocês aí, para vocês lerem o título aí e darem uma observadinha nas ilustrações, nos desenhos que estão nessas páginas do livro, página 16 e página 17. E vamos lá? Quantos corvos há na ilustração? Contem aí, o corvo é esse pássaro preto, né? Quantos corvos vocês acharam? Contem para quem está estudando aí junto com vocês. Aí vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Você já viu um corvo alguma vez? Conte aos colegas. Não dá para contar com os colegas, né? Mas dá para conversar com quem está aí por perto. Então pergunta para a pessoa também se ela já viu algum corvo uma vez. E vamos lá para a leitura desse texto. Os 7 corvos. Ó, o nosso livro traz aqui, ó, algumas palavrinhas pra gente saber o significado. Eu acho sempre bom, crianças. Esse é o meu jeitinho, tá, de fazer. Olhar antes ou depois. Não parar a leitura pra ver, não, né? Então, vamos ver antes. Crocitar é o som da voz do corvo. Som que faz o corvo. O latido é o som do cachorro. Então, o cachorro late. O corvo crocita. As outras palavrinhas que estão aí nos boxes, né? De pronto, quer dizer logo, de imediato. Ah, por exemplo, assim, eu tomei um susto e de pronto fechei a porta. Quer dizer que eu tomei um susto e rapidinho na sequência eu já fechei a porta. E inquieto, ou inquieta, né? É uma coisa que a gente fica também. Preocupado, desassossegado, né? Tá bom? Vamos lá para a leitura. A leitura vai ser assim, crianças. Primeiro eu vou fazer a leitura aqui, mas não é para vocês só ouvirem, tá? É para vocês acompanharem a leitura no livro de vocês, palavrinha por palavrinha, tá bom? E depois vocês vão, então, são 2 passos. Primeiro vocês vão acompanhar a leitura que eu estou fazendo e depois vão ler para alguém aí em casa, certo? A gente vai ler, ó, esse conto aqui, que é dos irmãos Grimm. Não sei se vocês viram ano passado, né? Foram os autores da Flick. Então, Os 7 Corvos foi documentado, né, pelos irmãos Grimm. E pelo que a gente tá vendo aqui, ó, não vamos ler ele inteirinho, a gente vai ler uma parte. E depois, não sei se vamos conseguir descobrir o que acontece. Mas enfim, vamos lá, sem mais demora. Os 7 corvos. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Embora a menina fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então, o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo. Mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água.
e estavam com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim, lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente, pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Mas depois de esperar bastante os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado seu desejo, quando ouviu um crocitar sobre sua cabeça, e olhando para cima avistou 7 corvos pretos voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito, e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos, com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo, ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que os seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tivera irmãos e o que acontecera a eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhe explicaram ter sido a vontade dos céus e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E não mais teve descanso nem paz, até que por fim um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos para libertá-los onde quer que pudessem estar e custasse o que custasse. Então essa foi a primeira parte de uma história, né, crianças? O que será que aconteceu depois? Bom, vamos fazer alguns exercícios de interpretação do que a gente leu. Antes dos exercícios, vocês vão ler o texto em voz alta para alguém aí em casa, tá bom? E agora sim, vamos lá, depois da leitura que eu fiz junto com vocês e da leitura que vocês fizeram para alguém aí. Ler para compreender. 1. Você já tinha ouvido ou lido contos com situações de encantamento antes? Comente sobre isso com a turma. Não dá para comentar com a turma, como eu falei, né? Mas dá para comentar com quem tá aí por perto. Situações de encantamento, são situações de magia, né, crianças? Coisas que aqui no nosso mundo real, elas não acontecem. Por exemplo, né? O pai que desejou que os filhos virassem corvos e eles viraram. Isso aqui no nosso mundo real não aconteceria, mas no mundo de magia, de imaginação, é possível. Você já tinha ouvido ou lido contos com situações assim, de encantamento, de magia? Eu já. Comentem aí com quem tá por perto. Podem comentar comigo no privado também, se quiserem, tá bom? 2. Quem são as personagens da parte 1 dessa história? Personagem é quem participa ali, né, crianças, da história. Quem são as personagens? Procurem lá no texto quem que faz parte dessa história. E escrevam aí, por favor. 3. Copie o trecho que descreve como era a menina logo que ela nasceu. Então procura lá. Como era essa menina quando ela nasceu? Copia aí, para esse espaço que está no livro de vocês. Com o passar dos anos, como ela se tornou? Agora vocês não precisam copiar, vocês podem ler lá e escrever com as suas palavras, tá bom? Continuando aí mais para o final da página. Pergunta 4. No conto Os 7 Corvos, a história começa assim. Havia, certa vez, um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Questão A. Não é possível saber a data exata em que a história aconteceu. Se fosse possível, faria alguma diferença para o sentido do que foi contado? Por quê? É a opinião de vocês, tá, criança? Vocês acham? Não dá para saber a data aí, com as informações que o texto nos deu.
Se tivesse dado, faria alguma diferença? O que vocês acham? Escrevam aí. Se sim, por que sim? E se não, por que não? Tá bom? E vamos para a letra B. Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história. Marque com um X as alternativas com expressões que poderiam ser usadas para dar início a contos como esse, no lugar de havia certa vez. Então vamos trocar isso em miúdos, ó. Esse conto começa com essa expressão. Vamos ver lá no texto, ó. Havia certa vez um homem que tinha... Olha, é um jeito de começar um conto, né? E aí agora o livro está pedindo para vocês outras formas que podem ser parecidas com essa aqui, ó. Para começar uma história. Havia certa vez. Pode ser, será, era uma vez? Pode ser que a gente começasse assim também, na época dos reis e das rainhas. Será que dava para começar com no ano de 1378 aconteceu o quê? Será que a gente podia trocar havia certa vez por há muitos e muitos anos? Ou será que podia trocar por ontem, dia 23 de março? Pensem aí, leiam, releiam e façam um X naquelas expressões que vocês acham que poderia substituir essa daqui, lá no começo da história. Tá bom, meus amores? Então, feita a leitura da página 16, 17, os exercícios da página 18, por favor, mandem uma foto para a Pro com os exercícios da página 18 feitos, certo? Um beijão para vocês, meus amores, e até amanhã.